Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Certamente você já ouviu falar sobre Abraão, o primeiro patriarca e também o pai dos judeus e também dos árabes. Mas e Terá? Você já ouviu falar sobre o pai de Abraão? Você conhece a história desse homem? Vamos conhecer e aprender a história dele agora, no vídeo a seguir. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana tem 3 vídeos para edificar a sua vida e ajudar nos seus estudos bíblicos. E sem mais delongas, vamos para a história. O pai de Abraão era Terá. Conforme o registro bíblico, Terá ele é citado pela primeira vez na Bíblia no livro do Gênesis, no Antigo Testamento, no capítulo 11, no versículo 24 até o 32. Além de ser o pai de Abraão, Terá ainda foi o pai de Noar, Arã e Sarai. Isso está em Gênesis capítulo 11 e versículo 26. A Bíblia fala muito pouco sobre Terá, o pai de Abraão. Na verdade, praticamente nenhum detalhe específico sobre sua biografia é revelado. O que de fato se sabe é que a linhagem de Terá recua até Sem, o filho de Noé, em Gênesis capítulo 11 e o versículo 10. Considerando a breve genealogia de Sem, é possível a gente perceber que os ancestrais mais próximos de Terá foram Naor e Serug. Nesse sentido, o texto bíblico diz: "E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou Terá, que é o pai de Abraão." Você confere essa genealogia no capítulo 11 e o versículo 22 do livro do Gênesis. Mas é difícil afirmar com exatidão se Naor ele foi o pai de Terá e Serug o seu avô. Isso porque, provavelmente, a genealogia de Sem, em Gênesis capítulo 11, possui algumas lacunas. É possível chegar a essa conclusão pelo fato de que, se a genealogia de Sem for considerada exaustiva e cronológica, o próprio Sem teria sobrevivido ao tempo da morte do patriarca Abraão. Então é mais provável que essa genealogia onde Terá é mencionado seja apenas representativa, ou seja, uma genealogia que enfoca apenas as pessoas mais importantes daquela linhagem. Além disso, o principal objetivo do escritor de Gênesis ao registrar a genealogia de Sem foi introduzir a história de Abraão, que enfatiza a formação do povo de Israel e destaca a linhagem messiânica. A família do pai de Abraão. A Bíblia não menciona o nome da esposa de Terá, a mãe de Abraão, nem mesmo esclarece se o pai de Abraão teve mais de uma esposa ou concubinas. Mas é certo que Terá teve filhos com mais de uma mulher. Isso porque, mais à frente, a Bíblia informa que Sara, a esposa de Abraão, era também sua meia-irmã, por parte de pai. Isso está em Gênesis capítulo 20, o versículo 12. Em outras palavras, o pai de Abraão era também o pai de Sara, que naquele tempo ainda se chamava Sarai. Isso é um dado curioso porque muitas pessoas não sabiam que Sara também era filha de Terá. E Abraão também era filho de Terá, porém só por parte de pai. Eles eram meio irmão. Portanto, também é possível que o pai de Abraão tenha tido outros filhos, mas que não são citados na Bíblia por não terem sido relevantes para a história do povo de Israel. O fato de o filho e a filha de Terá terem se casado entre si deve ser entendido sob o contexto de que naquela época esse tipo de relação parental, né,
ainda não havia sido expressamente proibida por Deus em Levíticos capítulo 18, versículo 6 a 18, onde está a proibição, né, por Deus nesse tipo de relação. Até então não era proibido, tá? Então, além disso, naquele tempo, a família de Terá adotava costumes idólatras, o que significava que o conhecimento de Deus não tinha sido preservado no ramo da sua linhagem. A verdade é que após o dilúvio, tão logo a humanidade novamente se rebelou contra a vontade do Senhor, conforme a Bíblia registra no episódio envolvendo a Torre de Babel. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre a Torre de Babel. Os filhos, homens de Terá, mencionados na Bíblia, são apresentados na seguinte ordem: Abraão, Naor e Harã. Muitos estudiosos consideram que, apesar dessa ordem, não é possível determinar com exatidão que Abraão tenha sido o filho mais velho de Terá. Alguns intérpretes argumentam que talvez o próprio Harã, o irmão de Abraão e pai de Ló, que morreu antes da sua família migrarem para o norte, tenha sido o primogênito de Terá. Seja como for, a Bíblia informa que aos 70 anos de idade, Terá já havia gerado Abraão, Naor e Harã. Você confere isso em Gênesis capítulo 11, versículo 26. E a vida de Terá? A Bíblia diz que Terá migrou com a sua família da cidade de Ur para o norte, em direção a Canaã. Mas depois de percorrer uma distância de aproximadamente 800 quilômetros, a família de Terá se estabeleceu durante um tempo na cidade de Harã. No tempo de Terá, tanto a cidade de Harã como a cidade de Ur eram centros de adoração a Nanar, o deus sumério da lua. Inclusive, o livro de Josué traz a informação de que Terá era um idólatra. Você confere isso em Josué, no capítulo 24, versículo 2. Isso reforça o fato de que Deus chamou Abraão soberanamente no meio do paganismo para se auto-revelar e firmar uma aliança com ele e com a sua descendência. Alguns comentaristas sugerem também que é possível que o pai de Abraão tenha se tornado também um adorador de Yahvé, considerando o fato de que a experiência religiosa de Abraão foi a base da migração da família de seu pai, Terá, da terra de Ur dos Caldeus, onde estava a idolatria. Mas a questão é que depois de sair de Ur, a família do pai de Abraão parou em Harã, outra cidade politeísta. Então é difícil concluir qualquer coisa nesse sentido, se eles abandonaram a idolatria e seguiram Abraão após a sua experiência religiosa com Deus, ou se continuaram na prática da idolatria. O que se sabe é que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e foi viver uma vida diferente com Deus, sendo assim gerada a nação de Israel, o povo eleito, da qual nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio tanto para judeus quanto para gentios, e nos alcançou com a sua graça e a sua misericórdia. Além das breves referências do Antigo Testamento, Terá também é citado no Novo Testamento na genealogia de Jesus, bem como indiretamente na pregação do diácono Estevão, em Lucas capítulo 3, versículo 34, Atos capítulo 7, versículo 2 e 4, nós podemos ver esses relatos. Já no capítulo 11 e versículo 32 do livro do Gênesis, nós vemos que Terá viveu 205 anos e morreu na terra de Harã. E aí foi após a sua morte que Abraão partiu para Canaã. É importante deixar isso bem claro, que Abraão só partiu após a morte do seu pai, Terá. Então esse foi um breve resumo da história de Terá, o pai de Abraão, Abraão que foi o primeiro patriarca, pai dos judeus e também dos árabes. Espero poder ter ajudado de alguma forma. Se contribuiu, deixe o seu like, o seu joinha para ajudar na divulgação da palavra de Deus e também fortalecer o nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.